falando um pouquinho mais sobre conflitos familiares. Eu estava aqui pensando, fazendo uma reflexão, e quantas famílias existem ainda em conflitos. A nossa família é muito grande, somos 10 irmãos hoje vivos, e essa semana a gente fez uma confraternização de Natal e foi muito lindo ver a presença de todos os familiares, de todas as famílias. Elas são perfeitas? Não, eu não sou perfeita, a minha família não é perfeita, a sua família também não deve ser perfeita. A questão não é perfeição, a questão é como eu me sinto diante da minha família, é como eu estou inserida e como eu estou me sentindo pertencente à minha família, ao meu sistema familiar. Como eu já coloquei em algumas mensagens anteriormente, a minha mãe morreu muito cedo, ela só tinha 54 anos e eu tinha 18 anos quando minha mãe morreu. E falar disso hoje para mim é muito normal, mas eu achava na época que a minha mãe era velha e hoje eu estou com essa idade, acima dessa idade. Então, quanto tempo, né, que a gente passa na vida sem olhar para isso, sem olhar para a vida e sem olhar para os nossos pais. E hoje, né, com 10 irmãos vivos, nós éramos em 13 e hoje nós estamos em 10, eu vejo quão importante é a família estruturada, o quanto a minha mãe e meu pai deixou a estrutura para a nossa família. Eles não nos deixaram nada, praticamente, de herança. Tudo foi o que nós construímos, o que eles construíram através da nossa estrutura familiar. Então, o que eles nos deixaram foi a estrutura familiar. Eles deixaram 12 filhos organizados. Nós não tínhamos escola de primeira, nós não tínhamos escola particular. Nós sempre estudávamos em escolas públicas. Nós não tivemos mordomia. Nós fomos colonos, nós tínhamos roças. E tinha mais, meu pai era alcoólatra, meu pai bebia e a minha mãe segurava as pontas. Então, quão forte era minha mãe na estrutura familiar. Mas meu pai sempre dava apoio, por pior que seja, né, um alcoólatra, ele sempre estava presente na questão dele, no jeito dele, na maneira dele, entende? Então, isso não são algo que a gente tem que colocar como empecilho para nossa vida. Que os meus pais foram pobres, que nós não tínhamos muita coisa, que nós não tínhamos muita comida, que nós não tínhamos muita abundância. Isso não é empecilho para você se relacionar bem. Então, entenda, né, que isso não são empecilhos que fazem a gente se relacionar mal na vida. E nesse bate-papo de hoje, eu venho conversar um pouquinho sobre final de ano, realmente, né? Então eu falo sempre um pouquinho da minha história, porque eu vejo que isso não é mais empecilho na minha vida e não deve ser nenhum empecilho na sua vida e na sua família. Então, construir uma família com base sólida, com força, com estrutura, com educação, com respeito, tudo isso é muito simples, mas basta a gente querer fazer isso, né? Então, chega no final do ano, às vezes você tem depressão no final do ano, você se sente mal no final do ano. A pior época da minha vida é a época de final de ano. Vocês já ouviram essa expressão? Né? Ah, eu não gosto de Natal, ah, eu não gosto de final de ano. Ok, tudo certo. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, mas por que não estar bem? Por que não estar bem final de ano? Então, algo assim que sempre acontece é que, na realidade, você já veio com uma convivência muito saturada durante o ano. Então, a primeira item assim que pode você estar mal no final do ano é a convivência intensiva, né? Então, você já veio com uma convivência intensiva o ano todo, muitas brigas, muitos maus relacionamentos, nada dá certo. Então, chega no final do ano, realmente você não tem clima para Natal, você não tem clima para fazer festa, você não tem clima para se sentir assim, hoje foi um grande ano, eu tive muitas conquistas. Não, respeite esse seu dilema, respeite essas tuas questões, né? Sinta o quanto que é importante você olhar para as tuas questões de conflito familiar.
Sinto o quanto é importante você viver o ano todo numa relação abundante e não só o final do ano. Então, com certeza, quando chega o final de ano, você pode estar de alguma forma estressada, de alguma forma saturada dessas pessoas. Mas isso é você quem cria, não é os outros que criam isso para você. E se você está se sentindo assim, foi porque você está permitindo estar assim, não é os outros. Então, isso é importante a gente entender. Mas como que eu saio disso? Né? Vamos lá, tem mais questões que também vão deixar você estressado no final do ano. A outra questão são as metas, são as expectativas não atingidas. Então, eu sei, eu também tenho meta que eu não atingi, eu também tenho expectativa que eu não atingi, só que isso não me frustra mais. Por quê? Porque eu entendo os prós e os contras, o que eu plantei e o que eu estou colhendo, o que eu fiz para que essa meta se realizasse e o que eu deixei de fazer para essa meta não se realizar. Então, tudo tem a ver comigo mesmo. Né? Se eu passei por um problema difícil, se eu tive doente, se eu deixei de cumprir os meus quesitos básicos, eu não vou atingir minhas metas, mas nem por isso eu preciso ficar estressada. Eu cheguei até aqui, eu estou viva, com metas ou sem metas. Então é importante que a gente saiba lidar com a frustração do não ter, do não conseguir, do não atingir. Essas são expectativas que nós levamos para a vida. E essa vida é que tem que ser olhada, né? Então, mesmo se você não atingiu suas metas, mesmo se você não atingiu os seus planos, não atingiu suas expectativas de final de ano, não precisa ficar estressado. Começa de novo. O ano termina, mas o outro começa e você pode rever suas metas, você pode refazê-las, você pode ver aonde estão os acertos e os erros. E você pode contribuir um pouquinho mais com esses erros e acertos e criar uma nova expectativa de vida. Talvez não era esse momento de você ter essas metas, talvez não era esse momento de você, não era bem assim que como você queria, né? Você lembra que o nosso caminho é sempre altos e baixos. Você já viu um eletrocardiograma? Ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E assim é a nossa vida. O dia que você chegar no final, esquece, você morre. Não existe final, não existe caminho final. Quando é que tudo isso vai terminar? Não termina, gente, não termina. Por quê? Por que não termina? Porque a vida é assim. Todos os obstáculos, eles são aprendizados na nossa vida. Eles não são para nos atrapalhar, eles são para nos ajudar. Então essa é a grande sacada, essa é o entendimento da vida, é isso que você tem que considerar, que se nós temos perdas, desperdícios, atrasos, infortúnios, né? Nós temos que aprender com eles. E o que nós vamos fazer para melhorá-los? Então essa é a questão principal, como eu aprendi com os meus erros. Outra coisa que você tem que pôr na sua mente: não existe fracasso. Fracasso não existe. Existe somente aprendizado. Então, essa é a questão principal. O que você aprendeu com as coisas que não deram certo para você? Então, essa é uma questão primordial para você levar para o ano de 2024. A outra questão, realmente, que abala muitas pessoas são as crises financeiras, o estresse financeiro. Mas eu queria comprar isso, mas eu queria ter conseguido isso, eu teria que pagar minhas dívidas, eu teria que financiar alguma coisa, eu queria terminar aquela obra, eu queria comprar uma roupa nova, eu queria comprar a minha estética. Sei lá o que você queria fazer, né, que você não atingiu financeiramente. E talvez você tenha entrado em muitas dívidas. Mas por que você entra em dívidas? Você já reparou isso? Será que você consome demais? Será que é necessidade? Será que você compra somente o necessário? Ou você tem compulsão? Então, todos esses aspectos só diz respeito a nós mesmos. Isso é um controle nosso. Mas por que eu não consigo me conter diante das compras? Porque você tem um problema chamado compulsão. E esse problema
ele vem de dentro de você. Ele não vem de fora, ele não vem de educação, ele vem de dentro. É uma necessidade de você preencher o seu vazio. Então, esse vazio, ele está dentro de você. E a sua esposa, o seu marido, seus pais ou seus filhos não podem preencher isso para você. Vazio é algo que a gente trata de dentro para fora e não é de fora para dentro. Então, não resolve você comprar, você fumar, você beber, você comer excessivamente, né? Nada disso vai resolver. Cada vez você vai entrar mais em dívida com você mesmo. Então, o estresse financeiro é algo também que, quando chega no final do ano, você vê que você não fez o que você queria fazer, você não conseguiu o que você queria comprar, e isso muitas vezes deixa realmente a gente estressado, tá? Então, reveja novamente suas metas, traça novos objetivos, alinhe seus pensamentos, né? Se trate, faça a constelação familiar, eu posso ajudar você, tá? Então, tudo isso é muito legal você aprender a pedir ajuda. Peça ajuda, invista no seu autodesenvolvimento, faça a constelação, faça uma abrangência da sua história, reveja a sua história, o que você não está indo à frente, o que você não está indo para a vida, por quê? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Então pergunte, as respostas virão. E essa é uma questão muito, muito importante. Outra diferença, né, que às vezes a gente chega no final do ano e está muito estressado, muitas vezes são as diferenças culturais, né? Então, eu trabalho lá num bairro onde eu não gosto, ou eu trabalho com pessoas que eu não gosto, porque elas têm outra cultura, elas têm outras maneiras de pensar, ou dentro da minha própria família eu não tenho uma equidade cultural, né? Então, é compreensão, né? É aceitação, é humildade. Isso se chama humildade. É você assentir, não é você aceitar, é você assentir as coisas como são. Exatamente isso, assentir as coisas como são. E isso às vezes exige uma certa humildade da nossa parte, exige muitas vezes uma certa empatia, estar conosco mesmo, estar com a gente mesmo, empatizar com o outro, aceitar o outro do jeito que ele é, da maneira que ele é. Então tudo isso faz parte do nosso ganho, do nosso crescimento. É muito, muito importante ser empático com os outros, com a cultura dos outros, com a religião dos outros, com a cor dos outros, com o tamanho, com o peso, com o aspecto. Ontem até mesmo eu fiz uma constelação familiar e aí a pessoa perguntou assim para mim, mas você atende, me atende porque eu sou dessa religião? Claro que eu atendo. Para mim, tudo é certo, não existe errado, tudo é certo. Se você é dessa religião, ou daquela religião, ou daquela religião, não existe nada errado. Nada está errado. Então também, outro aspecto que pode estar acontecendo agora para causar esses conflitos no final do ano, esse estresse no final do ano, pode ser que você tenha perdido uma pessoa especial esse ano. Pode ser que você está de luto e eu respeito. E é necessário, se você está de luto, passar por esses momentos difíceis. E aí o seu final de ano não vai ser maravilhoso, porque falta alguém especial. Então, todos os lutos, todas as perdas mexem muito com a gente, com certeza. E eu respeito muito quem está passando por momentos difíceis. Mas lembre-se, o luto não é eterno, tá, gente? O luto não é para sempre. Porque essa pessoa que foi embora, essa pessoa que deixou, ela não vai querer que você fique infeliz o resto da vida. Não imagine que ela queira que você fique feliz o resto da vida. Para isso nós temos um tempo, máximo 6 meses. Em 6 meses você já pode ter recuperado suas forças, o seu trajeto e pegado sua vida na mão novamente.
Então não fique muito tempo. Aquele que foi é porque ele já cumpriu sua missão. E você está aqui, vivo, para cumprir a sua missão. É isso que é importante. Então eu respeito, tá? Todas as pessoas que estiverem passando, né, por um luto ou por qualquer perda que ocorreu durante esse ano de 2023. E o caso mais interessante e a coisa que você mais tem que pensar é esse último item que eu vou conversar agora com vocês. É a pressão social. Exatamente, a pressão social. Quando você segue padrões de outras pessoas, quando você quer ser igual fulano, quando você quer ser igual Beltrano, quando você se inspira muito em mídia social e você compra compulsivamente porque você quer ser igual àquela pessoa ou porque aquela pessoa comprou alguma coisa, você quer comprar o mesmo. Porque aquela comprou uma roupa bonita, você também tem que comprar. Porque aquela foi viajar de navio, você também tem que viajar. Isso se chama inveja. Para que inveja? Seja você mesmo. A mídia não dita a sua vida. A mídia não paga suas contas. A mídia não paga a sua saúde. Os outros não pagam a sua saúde. Os outros não pagam suas contas. É você que tem que pagar suas contas. É eu que tenho que pagar minhas contas. Então, para que eu vou imitar os outros? Por que os outros têm que dizer rédeas para mim? E o mais importante de tudo, pare de ser boazinha. Você tem que ser bom e não boazinha. Então, ser bom, ser uma pessoa bondosa, ter um coração bom, ser empática, não julgar é uma coisa. Mas ser boazinha, querer ajudar todo mundo, querer agradar todo mundo, não vai levar você a lugar nenhum. Não seja boazinha, não. Saiba dizer não. Pare de ajudar todo mundo. Diga não. Eu não posso. Eu não estou com tempo. Eu preciso olhar para mim. O maior problema de quem ajuda todo mundo, sabe qual é? Não quer olhar para você mesma. Então, você não tem tempo de olhar para você mesma. E aí você diz assim, eu tô bem, eu tô sempre bem. Será que você tá sempre realmente bem? Ou será que você tá fugindo para não olhar as coisas para dentro de você? Então presta atenção, né? A pressão social, ela é muito forte hoje em dia com a nossa tela de computador, com nossos celulares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho. Seja você mesma. Seja empática com você mesma, ame você mesma. Mas o que fazer se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma frustração no final do ano? A primeira coisa é silencie, pense aquilo que não deu certo, analise, escreva, faça umas anotações, escreva o que não deu certo em 2023, o que não deu certo, o que você não atingiu, anote as observações, os sentimentos. Anote, vai anotando, faça uma análise e perceba qual foi a principal questão que você entrou em conflito com você mesmo, ou que você entrou em conflito com a sua família, ou que você não está se relacionando com os seus pais, que é o nosso bem maior, que é a nossa estrutura. Entenda seus pais, eles são eles, você é você. Entenda a sua estrutura familiar. Não reclame o que eles não te deram até agora. Não reclame. Aceite da maneira como foi, do jeito como foi. Eles puderam fazer o que eles conseguiram. E você tem que olhar o que você consegue também fazer pelos seus filhos. Se você é alcoólatra, se você está perdido, se você não está satisfeito com a vida, procure a constelação familiar. Eu posso ajudar você, mas você tem que procurar. Você tem que partir de dentro de você para a vida. E a vida está te esperando. A vida não espera, ela já está ali. Ela já está disponível para você. E você tem que entender isso. Que a vida está disponível para mim, está disponível para você.
Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele está disponível nessa linda e maravilhosa árvore amarela aqui atrás de mim. Eu estou aqui no jardim da minha casa e eu estou terminando o ano maravilhosamente bem. Eu resolvi tudo? Não. Se eu resolvesse tudo, eu teria morrido. Não estaria aqui para falar com vocês. A gente não precisa resolver tudo. A gente tem que estar consciente daquilo que eu posso fazer, daquilo que está ao meu alcance. E é isso que eu desejo para vocês. Os conflitos familiares podem ser resolvidos. E hoje eu sou muito grata ao meu pai e à minha mãe, que me deram pouca estrutura, que não me deixaram nada, que éramos pobres também. Então a gente vai adquirindo isso com a vida, com a experiência, com a inteligência. Peça ajuda. Se você não consegue, peça ajuda. Eu posso te ajudar traçando um plano, traçando metas, traçando objetivo, curando as dores, curando as doenças. Você não precisa levar tudo isso. Quando nós levamos muitas coisas na vida, quando tudo dá errado, quando as coisas não vão para frente, é porque nós temos fidelidades familiares. E isso é inconsciente, tá? Você nem imagina que você tem ali dentro da sua mente. Você nem imagina o que está aqui dentro. E isso está te paralisando. Isso está te desmoralizando. E está deixando você parado na vida, sem conquistar. Está deixando você sem amor, sem autoestima. A autoestima não é externa. Não é as rugas que vão dizer se eu estou com autoestima ou baixa estima. Não é o cabelo que vai dizer se eu estou com baixa estima ou autoestima. É a alegria, é os meus olhos, é o meu sorriso. E quando eu vejo que os meus olhos brilham, a vida brilha. Seus olhos brilham? Então olhe dentro deles e sinta a sua alma lá dentro dos seus olhos. Ela vai responder para você e ela vai te mostrar o brilho. Esses dias eu vi uma palestra onde o palestrante disse assim: as pessoas não têm inveja da sua casa, as pessoas não têm inveja da sua vida, do seu carro, da sua roupa, do seu corpo. A maioria das pessoas perguntam como ela consegue sorrir. Como ela tem bons relacionamentos. É essa a dinâmica da vida. A sua autoestima não é externo, é interno. É o seu olhar. Não adianta você ter uma face linda e uma tristeza profunda. Não adianta você ter tudo, estar perdida dentro do tudo. Então, o que te impede de estar em plenitude? O que mais você quer? O que você procura? O que você precisa fazer? 2024 eu estou de volta. Eu aguardo você. Clique na minha bio e mande seu recado no direct. Eu aguardo você. Eu posso te ajudar a ter uma vida plena e feliz.